E aí pessoal, tudo bem? Voltamos aí para mais uma aula e hoje o assunto é sistema digestório. Vamos falar hoje da digestão, da nutrição e da quebra de alimentos. Estão prontos para a aula? Vamos lá! O sistema digestório, ele é interessante porque ele foi um processo evolutivo ao longo do tempo. Os primeiros animais, como os poríferos, eles tinham digestão totalmente intracelular. A partir do próximo grupo animal, os celenteriados ou quinidários, nós começamos a observar cavidades gástricas que passaram a fazer a digestão extracelular. Mas o trato digestório só ficou completo com o desenvolvimento da deuterostomia. O que é que significa ser deuterostômio? Aquele indivíduo que o primeiro orifício que você forma é o ânus. Mas, Ítalo, todo animal que tem boca tem ânus? Não, nem todo animal que tem boca tem ânus. Mas todo animal que tem ânus obrigatoriamente tem boca. Então, ser deuterostômio garante a você ter o trato digestório completo, boca e ânus. Juntamente com esse sistema completo, você tem ele segmentado, começando pela boca, que nós vamos falar particularmente. Então, nós vamos falar de cada parte na sua particularidade, começando pela boca, vamos falar independentemente só da boca, faringe, esôfago, estômago, também vamos falar do estômago, intestino delgado, intestino grosso e ânus. Então, todo esse caminho aonde você percorre o processo digestivo, ele tem cada um sua parte. Juntamente com isso, você tem as suas estruturas acessórias, aquelas estruturas que ajudam o processo, como as glândulas salivares, os dentes, a língua, o fígado, a vesícula biliar e o pâncreas, cada uma também com a sua particularidade. Vamos comentar cada um. Então vamos começar com a boca. A principal função da boca é transformar as substâncias macro em micro, ou seja, a mastigação. Para isso eu preciso da ajuda dos dentes. A dentição é tão importante que o tipo de alimento do animal é bem identificado pelos dentes. Animais herbívoros têm os dentes da frente maiores, animais carnívoros têm os caninos maiores e animais onívoros tendem a ter a dentição igualada. A partir do momento em que eu pego aquele alimento e mastigo aquele alimento, quebro aquele alimento, eu pego substâncias grandes e já ajudo a transformar em produtos pequenos, juntando essa mastigação à sua salivação. O interessante é que dentro do processo de mastigação você tem um quantitativo. Quanto mais você mastiga, entre 15 a 25 vezes, você macera mais o alimento e ajuda com que esse alimento tenha um processo digestivo e de absorção maior. Nós podemos observar aí na figura o principal elemento que é digerido na boca. Ou seja, a boca ela tem um foco principal. E o foco principal da boca é a quebra do amido, que é uma molécula grande, um polímero de várias moléculas de glicose, e eu tenho como objetivo principal diminuir essa cadeia de polímeros. Como é que eu posso quebrar essa cadeia? Então a maneira que seu corpo encontrou de quebrar essa cadeia é hidrolisar essa cadeia, fazer com que ligações entre duas glicoses, onde você tem um oxigênio entre elas, você vai colocar ali uma hidroxila, fazendo com que vire uma molécula de água. Consequentemente, essa ligação vai ser quebrada. Então a partir do momento que eu mastigo e eu salivo, essa saliva, que é uma enzima digestiva chamada pitialina ou amilase salivar, ela vai hidrolisar essas ligações e vai pegar essa molécula de amido grande e vai transformar em duplas de glicose. Ou seja, ele vai pegar uma molécula de polímeros e vai transformar numa molécula de dextrina. Então, como você pode ver aí nessa tabela, qual é o processo? O que é que ocorre? Você vai ter o seu substrato, que é o amido, é o produto que eu quero digerir. O amido é uma molécula de carboidrato, é uma reserva vegetal,
a planta pegou as suas glicoses, ramificou em um polímero e guardou, você se alimentou desse polímero, você vai mastigar esse polímero, quebrar mecanicamente com a mastigação, solvatar isso com uma enzima chamada pitialina ou amilase, ase de enzima, quebrar essa molécula de amido e transformar essa molécula de polímeros em duplas, em moléculas de duplas de glicose, chamada dextrina. Para isso, sua boca ela tem que estar com pH levemente ácido 5,9 para neutro 7. A partir do momento em que você faz aquele bolo alimentar e você engole, deglute o bolo alimentar, a partir do momento que ele passa ali pela sua faringe e esôfago, ocorrem os movimentos peristálticos. Os movimentos peristálticos são involuntários, certo? Você pode estar de ponta cabeça, de lado, eles vão ocorrer empurrando o bolo alimentar até a chegada no estômago. Mas o estômago, na entrada do estômago, ele tem ali uma esfíncter semelhante ao ânus, que ele tende a abrir a partir do momento que o bolo alimentar passa e ele vai fechar. Essa esfíncter, ela é interessante. Por quê? Porque dependendo se você está se alimentando incorretamente, se você está se alimentando demais, se você está comendo com muito líquido, com o passar do tempo, essa esfíncter, ela vai perdendo a sua força e ela vai abrindo. E aí o líquido estomacal que nós vamos comentar, ele vai ter acesso ao esôfago. O líquido estomacal, ele é próprio para o estômago. O estômago está suportando o pH daquele líquido. O seu esôfago, a sua faringe, ela não é preparada para isso. Então, a partir do momento em que você come, se deita ou come muito, e você vai forçando essa esfíncter e ela vai afrouxando, o líquido vai poder voltar. Aí você vai desenvolver uma condição chamada refluxo. O que é basicamente o refluxo? É a volta do suco gástrico. Você vai ter que fazer uma dieta, vai ter que diminuir de peso, vai ter que mudar o seu comportamento, porque senão esse refluxo vai causar vários problemas, inclusive ser um dos responsáveis pelo câncer de faringe e laringe. Agora nós temos aí o estômago, né? O estômago é um saco com mais ou menos 1 litro de volume, né? Então esse 1 litro de volume está associado a um suco gástrico que você tem dentro do estômago. E esse saco é bem interessante quando você vai nesses restaurantes por peso, a tara, né? O valor é no quilo, 1 quilo, geralmente é o valor máximo que você come. Porque quando você vai comendo mais de 1 quilo, você vai forçando o volume estomacal. E a tendência desse estômago é dilatar, podendo chegar até 4 litros. E aí a pessoa vai comendo e vai se sentindo, oh, rapaz, eu não enchi meu estômago, eu comi agora, mas eu estou sentindo vazio, porque o estômago está dilatando. Isso vai aumentar a sua barriga e isso vai provocar também alguns efeitos como o refluxo. Então tenha cuidado, sempre se alimente em pequenas porções para que você não dilate, não coma excessiva. O estômago tem 2 esfíncter, a de cima que eu acabei de comentar em relação ao esôfago é a cárdia, a esfíncter cárdia, e a de baixo que conecta o estômago juntamente ao intestino delgado é a esfíncter pylori. Essas esfíncteres têm funções de abrir para receber o bolo alimentar e fechar para não haver refluxo. Depois que ocorrer toda a digestão, a esfíncter pylori ela vai abrir para que o volume, o bolo, passe para o intestino delgado. Ambas têm a sua grande importância. O que é que vai acontecer basicamente no estômago? Que tipo de digestão vai acontecer no estômago? Basicamente, nós podemos frisar que no estômago vai ocorrer a digestão das proteínas. Lá na boca, elas podem ter sido até trituradas, de macro para micro, mas elas não foram digeridas. Ou seja, a carne ela passou por todo o contato com a amilase e não foi digerida. Ela vai começar a ser digerida inicialmente no estômago. O estômago ele tem uma proteína inativa chamada
pepsinogênio. E esse pepsinogênio, ele está inativo porque geralmente o pH estomacal está nos seus valores de 3. O pH é importante em todos os processos digestivos. Potencial de hidrogênio, quanto de acidez e quanto de alcalinidade eu tenho dentro das cavidades bucais, estomacais e intestinais são determinantes para o processo digestivo. Ou seja, o meu estômago estava no valor 3 e o meu pepsinogênio estava inativo. A partir do momento que você começou a mastigação, começaram a indicar que eu deveria começar o processo digestivo. O que é que vai acontecer? A parede do estômago vai começar a liberar um líquido chamado ácido clorídrico. Mas, Ítalo, por que o estômago não é corroído por esse ácido clorídrico? Porque na parede do estômago há uma mucosa que não deixa o ácido clorídrico tocar na parede do estômago. Então ela está revestida, está protegida. A partir do momento que esse ácido clorídrico é liberado, ele se dissocia, HCl, e aí eu vou acidificando o local. Eu vou diminuindo o pH. Quanto menor o pH, mais ácido vai ficando. E isso faz com que o pepsinogênio vire uma enzima ativa chamada pepsina. Mas, Ítalo, pepsina me lembra Pepsi. Exatamente. A Pepsi tem esse nome, basicamente, por ser ácida com o mesmo intuito daquela enzima. E o que é que vai acontecer? Aquela molécula de proteína que eu tinha, que é uma cadeia grande de aminoácidos, vai começar a ser quebrada em duplas, em peptonas. Então eu vou ter o meu substrato, que é a proteína, a carne, o peixe, o ovo. Vou quebrar essa substância a partir da pepsina, que é a enzima, vou transformar essa proteína em duplas, chamado peptonas, isso num pH 1. E nós também temos que ter o cuidado com uma bactéria estomacal muito perigosa chamada H. pylori. H. pylori, exatamente, em alusão a esfíncter pilórica, porque é mais ou menos por ali que ela vai ficar. Essa bactéria é muito comum quando você come vegetais como alface e vegetais não bem higienizados. Não é porque você vai comer alface que você vai pegar, mas se você come qualquer vegetal não bem higienizado, você tem a chance de pegar essa bactéria. Ela vai se instalar no estômago, vai modificar a acidez do seu estômago e, consequentemente, vai te poder gerar uma situação chamada gastrite. É só a H. pylori que gera gastrite? Não, outros fatores também geram gastrite, como, por exemplo, você está mastigando chiclete constantemente, fingindo para o seu estômago que vai chegar um alimento, e esse alimento nunca chega. E aí lembra que eu falei anteriormente, o pH do estômago baixa, e com o tempo esse muco que estava no estômago, ele vai acabar sendo atingido, não vai conseguir suportar tanto tempo de acidez e você vai ter uma irritabilidade no estômago, ou seja, uma gastrite. Mas essa bactéria localizada aí também vai gerar essa modificação do muco, dessas acidez, você vai gerar uma gastrite, e estudos mostram que uma das coisas consequentes dessa bactéria é o aumento da probabilidade do câncer de estômago. Então é importante, se você sente dores estomacais, desconforto, refluxo, você procurar o seu médico. Após a passagem do estômago pela esfíncter pilórica, o bolo alimentar vai chegar no intestino delgado, que é responsável por processo digestivo e por processos de absorção. Então eu vou dividir o intestino delgado basicamente em 3 partes. O duodeno, responsável por 90% dos processos digestivos. Eu vou ter o jejum e o íleo, responsável basicamente por 90% dos processos de nutrição, de absorção de alimento. Ou seja, todos os produtos que eu já quebrei no processo digestivo, ele vai passar ali pelo jejum, pelo íleo, e vai ser absorvido pelas microvilosidades intestinais.
Dentro desse processo digestivo, a gente não pode deixar passar a importância de duas glândulas que nesse momento vai ter um papel, que são as glândulas que é o pâncreas e o fígado, com que vai trabalhar como uma glândula também de liberação. Ambas glândulas vão trabalhar com uma característica exócrina. O que é uma glândula exócrina? É aquela que libera o seu produto a partir de um ducto ou para uma cavidade corporal ou para fora do corpo. Então, o pâncreas e o fígado vão produzir produtos que têm grande importância no processo digestivo e eles vão ser liberados por ducto exatamente no duodeno. O duodeno vai estar lá responsável, o duodeno vai estar lá esperando esse produto para poder começar a digestão. Que produtos são esses? Um dos principais produtos é o bicarbonato. Para que esse bicarbonato? Ora, o produto que vem lá do estômago estava com pH 1. Eu tenho que mudar esse pH. Só quem suporta esse pH é o estômago. Então, assim que o bolo alimentar vem com aquele líquido, ele se mistura com o bicarbonato e esse bicarbonato vai mudar o pH. Vai fazer com que aquele produto saia de um pH ácido 1 e vá para uma substância alcalina, mais ou menos 8. Juntamente com esse bicarbonato, o pâncreas vai estar liberando a amilase pancreática, o nome já diz tudo. Vai estar liberando também a lipase pancreática, o nome também já diz tudo. Nós vamos comentar cada uma na sua particularidade. Vai estar liberando as nucleases, que também vai ter sua função digestiva. E vai estar liberando a tripsina, vamos comentar já já. Já o fígado, ele vai estar liberando basicamente a bile. A bile é um subproduto da manipulação dos glóbulos vermelhos. Quando o fígado pega os glóbulos vermelhos que passaram de 120 dias e morreram, eu vou reaproveitar esses glóbulos vermelhos. Eu vou transformar ele em estercorubina para fezes, em bilirrubina para urina, que dá cor ao xixi, e parte desse produto eu vou transformar em bilirrubina, que é armazenada na vesícula biliar, liberada pelo fígado no duodeno e vai estar ligada à emulsificação das gorduras. Então vamos começar a digestão intestinal. Qual é o pH focado? 8. pH intestino delgado é 8. Qual é a primeira coisa que eu vou digerir aí? Os carboidratos. Vou começar com aquele carboidrato que veio lá da minha boca, lembra? Amilase, pitialina e dextrina, aquela dextrina que passou pelo meu estômago e não sofreu digestão e chegou agora no meu intestino delgado, vai ter que ser digerida. Ela vai ser digerida por quem? Pela amilase pancreática, produto liberado pelo pâncreas. A partir do momento que a amilase pancreática encontra essa dextrina, ela vai quebrar aquela dupla ligação de glicose, vai hidrolisar e vai transformar ela em glicose simples, que vai ser absorvida, vai cair na corrente sanguínea e vai virar energia nos processos celulares. Eu tenho outros carboidratos que poderiam ser citados aqui, mas vai deixar o vídeo muito longo. Então vamos falar só de um, que é uma curiosidade, a lactose. Isso, o açúcar que está lá no leite. Eu sou intolerante à lactose. Desenvolvi ao longo do tempo. Sempre bebi leite e há 5 anos atrás acabei não podendo mais beber leite de vaca, porque ela contém lactose. O que é que acontece? Eu deixei de fabricar a enzima chamada lactase, que tem a função lá no intestino delgado de quebrar a lactose em galactose e glicose. Nós vamos falar agora da quebra das proteínas. Lembra lá no estômago, eu peguei a proteína, juntei com pepsina e transformei em peptona. Pronto, essa peptona agora chegou no meu intestino delgado. Eu tenho que quebrar essa peptona. Vou pegar essa peptona e vou quebrar a partir de uma enzima chamada tripsina. Olha que a tripsina, ela vem de uma substância inativa chamada tripsinogênio, que foi ativado com a mudança do pH. Agora eu tenho um produto que tem
um pH 8, que é o intestino delgado, e mudou a minha enzima. Aí agora tem uma tripsina que se junta ao pepsinogênio, hidroliza aquela substância e transforma o meu produto em aminoácidos. E aí vai chegar outras enzimas chamadas aminopeptidases, vão quebrar o grupamento amina, e aí esses produtos sem o grupamento amina vão entrar no fígado para a fabricação de novos aminoácidos, de outros produtos. Esses grupamentos aminas vão ser usados para fabricar bases nitrogenadas. E por último, vamos falar das gorduras. Ítalo, realmente tu não tinha mencionado até agora a gordura. Então eu posso dizer para você que a digestão das gorduras, ela vai começar no intestino delgado. Na boca, carboidratos, no estômago, proteínas, no intestino delgado, gorduras. Isso é o início de cada uma, tá? Lá no intestino delgado, essas gorduras primeiro tem que sofrer um processo de emulsificação. É um processo parecido com você lavar a louça, pegar aquele pratinho gorduroso e colocar um detergente com água para facilitar a quebra, a retirada daqueles produtos oleosos. É o que acontece no seu estômago. Quando você come um produto que tem gordura, sua bile é liberada, essa bile pega moléculas de gorduras grandes e emulsifica essas moléculas de gordura. Pega uma molécula de gordura grande e transforma em várias moléculas pequenas. Para quê? Para que essas moléculas pequenas de gordura sofram a ação de um produto liberado pelo pâncreas, que foi a lipase pancreática. Aí sim, a lipase pancreática vem, pega essas moléculas menores de gordura, quebra essas moléculas e transforma ela em ácido graxo e glicerol. E a partir daí teu corpo começa a sintetizar várias substâncias a partir da quebra desses produtos. O intestino grosso, o final do processo digestivo, tá? Qual é a função básica do intestino grosso? Reabsorver a água, toda a água que for usada no processo, e a reabsorção de íons nesse processo, para você não perder sais minerais pela fezes. Isso é interessante, eu tenho até um certo grau, né, de absorção. Eu não posso absorver água demais. Quando eu absorvo água demais nesse processo, a minha fezes ela fica muito seca, o meu bolo fecal fica muito seco, e isso aí vai te causar uma prisão de ventre. Por isso que médicos aconselham a pessoas que têm prisão de ventre comer muita fibra. A tendência da fibra é absorver água. E aí quando você chega no intestino grosso, não tem tanta absorção, e aí você tem aquela fezes mais fluida, mais fácil de sair, né? Já pessoas que têm pouca absorção de água tende a perder muita água na evacuação. Isso também não é bom. Você tem uma taxa mínima de água no corpo que vai estar ligada ao seu metabolismo. Você não está podendo perder também águas, né, grande quantidade de água aí na fezes, tá? E outra coisa interessante do intestino grosso é lá se deposita as bactérias da flora intestinal, bactérias responsáveis até pela quebra de produtos, bactérias responsáveis por fabricação de vitaminas e essenciais para a nossa simbiose. Se nós não tivéssemos essas bactérias, grande parte do processo digestivo não teria como acontecer, porque você ficaria constipado. E outra coisa, a partir do momento que você evacua, mais ou menos 60% do bolo fecal são essas bactérias que vão estar no meio ambiente quebrando essa fezes, né, dentro da cadeia alimentar, e também permitindo com que haja espaço para novas multiplicações bacterianas e também uma saúde intestinal. Bem, pessoal, foi um prazer estar falando com vocês hoje. Trabalharmos aí o sistema digestório. Eu espero que realmente tenha sido de muito proveito para vocês. Nós vamos lançar aí uma nova aula sobre um exercício de sistema digestório. O link vai estar aqui na descrição do vídeo. Clique para você poder exercitar o seu conhecimento do sistema digestório. Foi um prazer estar com vocês. Tenham um bom dia.